sejam todos bem-vindos a mais um Na Berlinda. Aqui ao meu lado, Nubem Bonfim, o anfitrião que gosta de colocar o pessoal na Berlinda. Tudo bem, Nubem? Tranquilo, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. O nosso convidado de hoje é vereador no seu terceiro mandato, nascido e criado no Siqueira Campos. Sabe quem estou falando? Estou falando de Anderson de Tuca. Anderson, seja muito bem-vindo ao Na Berlinda. Você pode ficar à vontade para não responder nenhuma de nossas perguntas, mas saiba que iremos insistir em perguntar. A partir desse momento você está na Berlinda. Muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que para mim é uma satisfação, meu primeiro podcast, né, que a gente está participando. Esse que é famoso, onde vários já passaram por aqui, né? E eu me sinto honrado. E a partir de agora eu já posso ir para outros, né? Como eu havia avisado para a minha assessora Letícia, nessa partir de agora a gente vai, porque eu disse, olha, Letícia, marca aí, porque esse é famoso, eu faço questão de conversar com esses dois grandes jornalistas e amigos que fazem um trabalho brilhante, para que o povo conheça um pouquinho quem é, quem foi, de onde veio. Pode ter certeza que para mim é um privilégio. Muito bem. Quando Anderson de Tuca entrou na vida política partidária? Então, comecei desde cedo, né, acompanhando meu pai, né, o Tuca do Siqueira, Tuca do Alcoólicos Anônimos, Tuca do HPM, Tuca do Raio X. Esse homem que gostava sempre de ajudar o próximo. Então, ele foi um grande espelho. Então, eu percebia nele esse desejo de se tornar vereador, mas eu acredito que tudo acontece quando Deus ele determina a nossa vida. Ele tentou por 20 anos, né? São 4 eleições consecutivas sonhando em ser vereador e ele nunca chegou a ser vereador. Então, eu pude ver de perto e aprender. Cada dia que passava, cada ano, cada eleição, né? Às vezes aprendi na derrota, ela é fundamental. Sim. Então, ele me ensinou muito. E, acima de tudo, né? Amar o próximo de fato, porque eu vi uma cena assim inacreditável, né? Tinha acabado de perder a eleição de 2008, meu pai. A pessoa batendo na porta, Tuca, chega que eu estou precisando do raio-x. E ainda estamos recente, eu tinha acabado de perder a eleição no domingo, de segunda-feira. E eu olhei para ele assim, ele, não, pai, minha filha, tem que ajudar, né? Tá precisando. Eu falei, poxa, pai, a gente tá vindo agora numa pancada. Temos que aprender, a vida é assim, seguir em frente sempre. Então, me ensinou muito, né, como lidar com as pessoas. Eu conheci as lideranças, esses trabalhos sociais que eles já desenvolviam, principalmente na Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Então, aquilo ali já foi o espelho, né? Eu mesmo, muito jovem, né, eu participei da coordenação das campanhas do meu pai, de 2004, 2008. Então, a gente foi aprendendo, cada dia que passava, um pouquinho mais. Mas o meu objetivo, pode ter certeza disso, né? Se eu tivesse uma oportunidade de falar assim, ó, Deus vai fazer um pedido, vai conceder um pedido para vocês. Que não fosse eu, que fosse ele. Eu perderia esses mandatos, que fosse ele, né? Porque era o desejo, a vontade de ser a transformação de várias coisas. Eu podia ver nele esse desejo e a simplicidade de querer fazer mais pelas pessoas. Então, a minha maior motivação sempre foi e sempre será meu pai. É por isso que eu nunca largo esse nome composto, Anderson de Tuca, né? Eu sempre digo, ó, me lembro quando eu fui dar minha primeira entrevista como vereador mais jovem, né, que eu ganhei com 23 anos de idade. E aí a mulher me chamou de Anderson, eu disse, ó, não me leva a mão não, você pode me chamar de Tuca, Anderson de Tuca, alguns carinhosamente chamam de Tuquinha, Tuca, não me incomoda. Esqueça de Anderson, mas jamais esqueça de Tuca. Da sua primeira votação, você teve 3.075. 2012. Em 2012, sua primeira eleição. Quanto tem de Tuca, quanto tem de Anderson aí? Nessa primeira eleição é 99,9%, né, 1% só. Foi a vontade, né, de vencer. Que eu acho que na vida você sempre tem que estar preparado. Sim. Né? A gente sabe que a vida, ela tá, vencer ou perder. Então, eu já vi de várias derrotas. Então, eu tinha esse ranço, dizendo, não, dessa vez a gente vai ganhar na raça. Alguns questionavam, né? O pai nunca venceu, será que ele vai vencer? Né? Então, eu sempre tive fé. Então, com certeza, né, o espírito, os amigos, muitos me paravam, não votei em você, eu votei em Tuca. Sim. Então, isso aí marcou a minha caminhada, que era uma caminhada, naquela época, não é como hoje, que é 45 dias de campanha. Eram 3 meses, era muito mais cansativa e você tem que ter uma maior disposição. E a gente tem dificuldades como todos que iniciam, né, na sua jornada.
Então, a gente não tinha condições, o mesmo carro de som, né, que ajudava alguns amigos, como, né, o Mirailton me ajudou muito, né, ele tinha um carrinho dele lá, quase clubei o carro dele todo, para botar. Então, a mesma pessoa que era meu assessor, né, inclusive o filho dele hoje é meu assessor, né, Mirailton Adriano. Sim. Então, desde o início estavam comigo, quando tudo era apenas um sonho, né, porque quando as pessoas veem a coisa pronta, acho que é tudo fácil. É tanto que na última eleição teve 700 candidatos, só ganha 24. Isso. Então, cada dia fica mais complexa, as informações mais rápidas e um público muito grande para você apenas atender a uma determinada categoria, ou bairro, ou comunidade. A gente tem uma gratidão ao bairro Siqueira Campos, porque é o bairro em que eu nasci, o bairro em que a gente pôde ver no ano de 2014, 2015, várias transformações, como a Rua Espírito Santo, Rua Amazonas, Rua Vereador Manuel Hardman, Rua Luiz Siqueira, ruas que de fato foram transformadas graças ao nosso mandato e ao ex-prefeito João Alves Filho, que teve essa atenção conosco, né? Então isso para mim foi muito gratificante. Então são vários trabalhos e que fez com que a gente chegasse, vários amigos que acreditavam, amigos que, por exemplo, tem amigos meu que terminava o serviço às 18 horas, ia lá para pegar a bandeira, que ia lá para... E de forma... Às vezes não tem nem dinheiro para pagar o lanche, né? Quem trabalhou comigo, quem andou comigo no meu dia a dia, sabe como era difícil estar comigo. Tinha que acreditar mesmo. É tanto que eu só trouxe para perto de mim até hoje, só sai quem quiser. Eu, particularmente, não costumo... antes de tirar fulano, não. De repente, eu acho que para o projeto, para a vida profissional, não é mais interessante. Tranquilo, vá com Deus, muito obrigado. Mas eu, graças a Deus, sempre faço questão de ser grato. Na política é a palavra mais difícil, gratidão. Né? Tanto que o meu número de celular, desde 2012, né, que eu tive celular, acho que 2008, por ali, é o mesmo. Você não mudou, né? Nunca mudei meu telefone. Mudo o aparelho, porque preciso estar com um aparelho que tem uma imagem melhor, um armazenamento melhor. Mas o meu número é mais fácil. Eu me lembro, um amigo meu em 2000, na minha segunda reeleição, eu era estudante do Arc, não esqueço o nome dele. Sim. Ele de carro, né? E eu comendo ali em Valmir, que é um trailer famoso, assim, muito antigo, que a gente botava no caderninho. Sentei, disse, Valmir, vem aqui bater um lanchinho, e passou esse amigo meu. Olha como as pessoas mudam. O cara hoje é vereador. Eu disse, vou fazer um desafio. Se você ligar para mim, meu telefone tocar, você vai plotar o seu carro. Se não tocar, você vai dizer agora que eu não presto, que eu sou o que você quiser falar. Pode sair esculambando aí, que eu ainda digo que é verdade. Vamos fazer o teste. Oxi, na hora, ele pegou o telefone aqui. Eu vejo aí, ele ligou. Quando ele ligou, tocou. Ele plotou o carro dele, da mãe e das irmãs. Eu sei que as atribuições elas vão vir. Cada vez que você ocupa uma cadeira com um destaque maior, vão vir as cobranças, vão vir... Mas eu acho que a sua essência, ela é sua. Ninguém vai mudar, né? Tudo é prioridade. Então, você não é prioridade para aquela pessoa. Eu penso assim. Então, a gratidão e a prioridade sempre elas andam juntas. Uma próxima da outra. Então, de fato, quem acreditou comigo, quem esteve comigo, quem trabalha comigo, sabe que eu posso ter vários defeitos, que eu sou um ser humano igual a você, igual... Mas que eu sei ser grato, né? Eu sempre busco, paro, penso, quem está... Rapaz, será que eu não esqueci de alguém? Quando eu vou para um lugar que eu não tenho a percepção total do local, peço minha assessoria, olha todo mundo, cumprimenta, anota. Se não puder resolver, dá a resposta, dá o retorno, que nem sempre a gente soluciona tudo, mas que eu acho que o pior de tudo é você não ter a resposta. O pior de tudo é você buscar ali, ou você mudar. Porque o mudar, a atribuição veio. Hoje eu tenho muito mais atribuições, meu dia hoje é uma loucura, mas é prioridade. Eu, quando chego à noite, tomo um café, vou para academia ali, termino, pego meu celular e vejo o que eu deixei de responder. É assim que eu faço, no meu dia a dia. Perfeito. Voltando aqui para a questão da gratidão e mudança. Você saiu de 3.075 para 4.000 votos. Qual foi o seu grande up aí? Qual foi o segredo? Foi a gratidão, o retorno para a sociedade? É uma junção que deu certo.
Primeiro, não mudar a sua essência. Segundo, buscar melhorar a vida da população através do nosso mandato. E vários trabalhos sociais que a gente apenas ampliou. Criamos, né, tivemos o nosso bloco Saudoso Tuca, logo em seguida nós fizemos o Dia das Crianças, logo depois a gente veio com um projeto sobre o Junho Vermelho. Então, são várias ações, mas o principal é o contato com as pessoas. Não perder esse contato, esse feedback. E ser grato. Né? Por exemplo, na minha primeira eleição, eu tive 900 votos no Siqueira. Já na minha reeleição, eu tive 1.400 votos. Mas quando foi agora, eu tive uma queda, né? Quase 700 votos. Eu caí, mas aí eu entendo também que foi a questão da pandemia. Foi a questão, porque a pandemia me distanciou. Como todos tivemos que ficar distante das pessoas. Então, perdeu um pouco esse elo. Né? Aquele elo da gente estar sempre presente, estar sempre em contato. Então, eu atribuo esse distanciamento em algumas questões pontuais, como a Praça do Siqueira. A Praça do Siqueira eu cobro desde 2012. Né? Quem acompanha meus discursos vai perceber que eu cobrava de João. Né? Ele fez o projeto, para o projeto, o Edivaldo está aí. E uma coisa eu digo aqui, em qualquer lugar, sem problema algum, para que eu possa acompanhar o Edivaldo Nogueira, o seu sucessor, seja ele quem for, seja... Qual é o nome do menino? Se for Luiz Alberto, se for Vanesca, eu só vou com a condição. Ele anunciar a reforma da praça. Se não for, não tenho como chegar na porta de alguém no Siqueira e falar, ei, vota aqui no meu prefeito. E a praça? E a praça? Sim. Então, eu não consigo. Isso eu disse para ele, que minha missa de corpo presente. Eu acho que é algo que ficou ainda aí. Agora nós temos essas emendas impositivas, foi um ganho bacana para a gente, dá uma força, um upgrade. Né? A gente colocou uma das nossas emendas, ali a principal rua do Siqueira Campos, a primeira para você acessar ela, você vindo do centro, é a Rua Pernambuco. Você passar lá hoje não é legal, choveu, alagou, é uma rua que não está asfaltada, então a Rua Florianópolis. Foram algumas ruas que ficaram, e o principal, o gargalo principal da região, que é a Praça do Siqueira Campos. Então, há esse feedback, o projeto está encaminhado, mas não vi. Né? Hoje, os pequenos benefícios que tem na praça, quem faz sou eu, com a comunidade, com os atletas, com alguns pequenos empresários, a gente pinta, a gente bota uma tabela. Eu tenho um projeto que é esporte na praça, eu faço um evento de futebol, faço um evento de basquete. Então, esses trabalhos sociais que a gente só fez aumentar, crescer. Né? Nós temos um grupo de autoajuda, né, o AMICE, mas que eu não exploro politicamente. O que é explorar? Eu pegar a imagem de alguém que não tem mais nada, não tem onde acreditar mais, e aí faço um depoimento aí, pedindo voto para mim. Não contes comigo. O único anonimato que eu quebro é do meu irmão, porque ele permite. Dos demais, nenhum. Nem permitindo, eu aceito. Eu apenas digo que o grupo está lá, funciona, quem quiser ir. Eu sempre digo que é parar de usar droga, o problema é meu. Se você não quer, o problema já é seu. Então, a gente tem parcerias com algumas instituições como o Padre Lagarto, Mãe Natureza, nós temos também com o Capitão Samuel. Então, a gente faz esse livro que a gente se reúne toda segunda e toda sexta, de 8 até as 10. E a gente sempre diz que a gente está aqui para fazer a diferença. Porque senão não tem sentido a gente estar aqui. A gente vem em busca da felicidade. E a felicidade está em tudo. Uma família, num bate-papo, uma foto, uma brincadeira. Porque a gente aqui passa muito rápido nessa terra. Então, você não leva nada, você não leva carro, você não leva casa, você não leva dinheiro. O que você leva é o que você faz de bom para alguém. Porque você vai estar sempre vivo nela. Porque ela vai falar, como eu vi no enterro do meu pai. Né? Ele mudou minha vida. Eu vi uma caravana, pessoas iam a pé para o São João Batista, que eu nunca vi na minha vida. O dono da Laclis, que é uma clínica que tem lá, parou a empresa. E não deu vencimento. Então sempre alguém vem com a história, vê um garim com a história. Olha, seu pai sempre dava comida, seu pai me levou no ar. Meu pai marcou muito a minha vida nesse aspecto. E você se doar para o próximo, mas eu sempre dizia ele que às vezes ele se doava demais. Isso aí que você está contando, essa história, está dentro do contexto do Força para Vencer? Pronto, então, esse projeto Força para Vencer, a gente trouxe ele na pandemia. Como? Qual foi a principal ideia? Da gente utilizar minha rede social, graças a Deus a gente tem um bom alcance, né? Eu já cheguei a ter mais de 1 milhão
de impressões no período do carnaval, né? Então, assim, mostrando que ali a gente... eu peguei, como é que eu fazia? Como ninguém podia sair de casa, estava só no iFood, então aqueles pequenos comerciantes, porque os grandes não, porque tinham como divulgar, tinham como pagar. Então a gente utilizava a nossa rede social, a pessoa preenchia bonitinho, nós deixávamos no nosso destaque para que você pudesse retornar lá a hora que quisesse. Eu repostava, falava da empresa e não ganhava absolutamente nada. A ideia é divulgar um pequeno comércio, uma pequena lanchonete, uma pessoa que está vendendo um tênis, uma pessoa que está começando agora. Então a gente fazia de uma forma geral, bem ampla. Um incentivo chamado Força para Vencer. Esse projeto nós trouxemos justamente no período da pandemia, onde muitos não tinham recursos, estavam falindo, fechando, e a gente estava ali mostrando que... Deu bons frutos? Oxe, várias pessoas, olha, comprei, gostei, e a gente mandava o feedback, pô, obrigado, que bacana. Porque eu acho que naquele momento ali é solidariedade, né? Você está próximo. Eu sempre dizia assim, compre num comércio local. Pessoal, se for comprar, não pode sair para comprar? Pode. Então, vá na mercearia perto de sua casa, vá no mercadinho, vamos incentivar o nosso colega, que não custa nada você poder fazer um pouquinho. De repente é o mesmo produto e às vezes até mais barato. Né? Então, divulgamos várias empresas. Até hoje eu deixei lá, para quem quiser ainda poder divulgar, a gente também não cobra nada, divulga lá. A pessoa também não tem compromisso nenhum comigo. Ah, não, você faz isso para que ela possa ter um certo comprometimento com você. Zero. Nem pergunto se vota em Aracaju. Momento algum. Eu fiz, de fato, para poder... Não precisa apresentar título de eleitor, não. Não, nem pergunto. Nem pergunto o nome da pessoa. É a loja que está lá, vamos lá divulgar, coloca. Tá até hoje, se você for no meu destaque no meu Instagram, você vai ver lá o projeto Força para Vencer. Então, de alguns outros projetos que a gente tem sociais que desenvolvemos até hoje. Você sabe, Will, que é essa história do sapato? Não. Um presente para a formatura. Como é que foi? Como é que foi Então, vamos lá. Meu pai faleceu no dia 27 de setembro de 2011. Não viu você se formar. Não viu me formar. Então, quando foi na sexta-feira, os preparativos, né? Roupa, tal. E aí, fui no centro. Disse, poxa, meu pai me dá tanto presente, me ajuda tanto. Ele e minha mãe, eu disse, eu vou dar um presente a ele. Passei lá no centro, na Sapatos, tal, eu vou levar isso para ele. O cara, rapaz, eu tinha acabado de receber aquele mané de carne. Meu limite era tão bom, era 415, olha. Estagiário. 415 e tal. Eu ainda perguntei, divide, ele divide, para duas, você pode ir. E aí, fui levar esse sapato, meu pai alegre, feliz. Pai, olha, seu vai bonito, viu? Quero ser organizado, né? E aí, em frente tinha a Laclise, que eu acabei de citar. Sim. O pessoal sempre ia lá tomar café, tal. E tem esse rapazinho, Eribaldo. Ele trabalhava na parte da limpeza lá, mas é um cara muito gente boa, muito trabalhador. Chegou lá, sentou, o sofá entrou na sala, e aí, tudo bom, tal. Aí meu pai, vai tomar cafezinho? Não. Almoçou já? Disse, não, já. Pai, tô meio triste aqui. O que foi? Ele falou, né, meu pai, o que foi ter? Pai, está triste aí. Pai, é o seguinte, é porque minha filha vai casar. Aí meu pai, e aí, tá triste por quê? Foi que teve? Não, terno eu já consegui. Agora eu não tenho sapato. Ele olhou pro sapato assim, do ladinho mesmo, bota aí no pé pra ver se dá. E eu já fumaçando ali, disse, rapaz, não acredito que ele ia fazer isso. Botou no pé, disse, rapaz, não é que foi. Meu pai disse, foi feito pra você, vá-se embora. É mesmo. E ele sem me entender, o cara olhando pra mim. Aí, ele disse, por que o senhor fez isso? Ele disse, porque ele precisava mais do que eu. Então, Que grandeza, viu? ele sempre mostrou que a vida, se você puder ser solidário com alguém, seja. Porque amanhã você pode precisar daquela pessoa. Amanhã ele gira de uma forma que você não sabe o último dia, é o dia que você vai precisar de alguém. Né? Eu digo isso por várias vezes, por exemplo, quando assim que eu passei no concurso no Detran, meu pai tinha acabado de falecer, foi logo tudo assim. Tinha acabado de nomear, tal. Eu conheci um rapaz chamado Moacir. Ele era diretor financeiro lá. E como você sabe que o salário do Detran é o pior do Brasil, né? Eu sempre luto aí pela valorização dos servidores. É o pior salário do Brasil. Chega até a ser piada, né? Você vê por mês, por dia ali, 1 milhão, 1,5 milhão por dia o Detran fatura. Né? E você não poder reconhecer os trabalhadores. Enfim, e aí conheci esse Moacir e lá existiam as comissões de trabalho. Moacir, rapaz, se eu puder me ajudar, na época era R$600.
Tipo assim, rapaz, se eu puder, e todo mundo sempre... eram poucas, né? Sei lá, acho que Sim. 30 vagas. Meu pai, veja aí, você pode me ajudar tal. Ele aí disse, deu seu nome, CPF. Aí eu fiquei, disse, não vai dar certo nada. Acho que quantas pessoas não entram nessa sala aqui e pedem o nome do CPF. Enfim, belo dia, a mulher do pessoal me chamou, "Ó, você conseguiu, viu, sua Glória?" Eu fui lá, disse, rapaz, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, né? Veio numa hora certa. Aí, o mundo gira, né? O Moacir perde seus cargos de diretor. Vai para onde? Na Câmara de Vereadores. Na primeira posse de Nitinho, ele sentado na mesa assim, hoje ele não é funcionário hoje da Câmara. Porque quando você vota para um órgão, você fica meio, vamos jogar na onde, né? Sim. Eu disse, não, você vai para a mesa. Eu disse, não. Eu olhei para o Nitinho e falei, olha, Nitinho, a situação é essa aqui. Esse rapaz aqui fez um dos maiores gestos que até hoje eu não esqueço na minha vida. No momento que eu estava meio com problemas, foi que me ajudou bastante. Se você puder botar ele na mesa, eu ficaria muito feliz. Mas se não, quem manda você ser o presidente. Eu contei a história toda. Ele ficou emocionado. Até hoje, ele é assessor da mesa da Câmara. Então, eu reconheço, porque naquele momento foi uma pessoa que me deu a mão e o mundo gira. Né? Naquele momento, ele tinha acabado de passar no concurso. Né? Ele poderia muito bem dizer que ia resolver, não resolver, ou nem me atender. Então, para você ver como o mundo ele roda muito rápido. Anderson, você se sente magoado por não ter sido escolhido para ser o presidente da Câmara, o candidato apoiado pelo governador, pelo agrupamento político? Magoado não, né? Mas eu achava que a palavra gratidão deveria existir na política. Mas entendo que o Ricardo soube caminhar com o aliado certo. Ricardo construiu. Ricardo é um cara assim, sem comentários em relação à pessoa dele. É um jovem. E que Nitinho comprou a briga dele. Coisa que Edivaldo não comprou. Nem minha, nem de ninguém. Então, e ficou nessa dificuldade. E agradeço também a André Moura. André Moura ficou comigo do começo até o fim. Ficou lá comigo. Não, o meu candidato é esse. Mas trabalhamos com números. Sim. Às vezes, a gente não pode só trabalhar com o coração. Né? Tem que trabalhar com a razão. Não viabilizou, um abraço. Eu também disse, também se não for eu, vou votar no menino lá. Porque é um cara novo. É um cara que nunca foi, assim como eu nunca fui. Então, não estava também disposto a votar em quem já foi. Certo. Né? Nada contra a quem já foi, mas eu acho que você já foi, você já contribuiu. Então, eu acho que o momento era de um upgrade, alguém novo, alguém com pensamento diferente. E com certeza não me arrependi também não de ter votado nele não. Certo? A gente fica triste no momento, mas logo em seguida a vida que segue, entendeu? E é um cara que está aí, vai fazer uma boa gestão, acredito muito no trabalho dele, entendeu? Um jovem também de palavra, que é diferente hoje na política, né? Palavra, um negócio complicado, complicado. Então, nada a tecer, mas infelizmente Edivaldo não teve interesse. Ponto. Não tem muito o que se discutir. E aí Nitinho, junto com o Fábio, se reuniu e decidiu que era ele, está tudo certo também. E, Fábio, tem recebido os governadores, os vereadores, você já conseguiu sentar com ele para conversar sobre as demandas de lá do seu bairro? Veja bem, é uma coisa meio complicada, né? Porque a gente entende que o governo é uma coisa bem mais ampla, né? Várias discussões, né? A gente espera ansiosamente, a gente busca, tentei falar com ele sobre a questão do meu sindicato, né? Muita dificuldade em falar com ele, mas Zezinho, na última sexta-feira, recebeu o pessoal do sindicato, disse que ele vai posteriormente receber. Espero que, né, ele lembre, né? Porque é muito fácil você, quando chega no auge, né, esquecer quem estava com você carregando o piano, quem estava com você na dificuldade, ou quem estava com você quando você tinha perdido no primeiro turno, né, para os dois candidatos. Que se tivesse sido computado os votos de Valmir, nem no segundo turno ele estaria. Né? Então, isso é fato. E o trabalho foi muito difícil, né? Junto com o André Moura na coordenação. Principalmente que o efeito foi Aracaju. Aracaju é um efeito cascata. Sim. Aracaju, Socorro e São Cristóvão são cidades próximas, as pessoas se conversam. Então, e a pessoa tem aquela, não vota quem vai perder. Você sabe que existe isso. É, o voto útil. Então, e Fábio, para a gente poder fazer essa virada de chave, né? Não foi fácil. Então, foi muito planejamento, muita estratégia, muitas lideranças, vereador, suplente, líder comunitário. Então, não foi uma coisa que nasceu,
que foi criada da noite para o dia, ou que ele conseguiu isso pronto. Então, foi a junção de vários fatores. Um deles foi essa união. O crescimento da base. Isso, o crescimento da base e a organização. Mas que espero que ansiosamente que ela tenha minhas ligações. Na pandemia, você incentivou o comércio aracajuano, no centro da cidade também? Teve algum projeto de lei que chegou a casa, que por você ou indicado por algum dos pares lá? A princípio, como a gente estava muito remoto, né, ninguém estava se vendo, eu não conhecia ninguém do novo mandato, era só virtualmente. Então, tinha vários decretos que você era obrigado a cumprir. Você não podia também fazer um projeto de lei que fosse contra o que o prefeito, que ele seguiu, que o governador colocava. Né? Você observa, ele botou, coloca também. Então, a gente apenas solicitou que quando retornasse essa pandemia, em relação a cobranças, pudesse dar um tempo para que o empresário pudesse fazer o quê? Respirar. Mas como é de exclusividade do executivo, ele poder rejeitar alguma receita, algum tipo de imposto como o ISS, a gente deu essa sugestão, fiz indicação, mas eu não poderia fazer um projeto de lei. Porque aí eu fazia com que a prefeitura deixasse de ter receita, e eu não posso fazer isso porque a lei orgânica não permite. Renunciar a receita. Sim. A lei orgânica ela não permite que eu faça isso. Mas a gente tentou muito diálogo, né, da questão da flexibilização do horário, né, compreender que ali ficou naquela, né? O emprego, a vida, ficou muito esse atrito. Né? Então estava o emprego, sobrevivência e a vida. Então, e os hospitais explodindo, o Tibuf, ninguém tinha uma vacina, ninguém tinha um protocolo, passa álcool, não passa álcool, bota máscara, não bota máscara. Então, ninguém sabia, de fato. Depois é que até hoje ainda ninguém tem uma precisão que aquilo que você tomar, se você tomar vacina, não quer dizer que você não vai pegar. Você foi vacinado, você pegou a doença? Peguei a doença 2 vezes. Quantas vezes? Duas vezes. Tomei as vacinas, segui os protocolos, diferente de alguns que acreditam que não a vacina. Não sei, eu acho que era o único meio, não tinha outro. Se alguém me dissesse outra fórmula, eu acho que o pior é não fazer nada, na minha concepção. Sim. Que, com relação às consequências de vacina, você não tomaria Coca, você não comeria no McDonald's. Então, para a gente querer, que algumas pessoas, vacina é isso, eu não tomei, sim, mas e quem morreu? Exato. Né? Mas, voltando ainda à pergunta anterior, complementando ela, pós-pandemia, teve algum projeto assim para incentivar, buscar ajudar o comércio? Olha, o Banco X vai através de uma parceria com a prefeitura, liberar tantos créditos para vocês, tal. A gente está conseguindo, via Câmara também, essa possibilidade, facilitar. Então, a gente, na época, né, conversou muito com o presidente Titinho, nesse sentido, de chamar Jefferson Passos, das finanças, para que a gente fosse esse elo. Só que aí Jefferson veio com algumas indagações, também a gente sofreu algumas consequências, como, por exemplo, caiu a receita, e a gente teve também dificuldade, aí começou a falar inúmeros problemas, né? Aí quando a gente vai falar de aumento com ele, de servidor, Ave Maria, olha, pega a conta, passa de 2%, sabe quantas milhões são? Então a gente tem essa dificuldade, porque a gente não consegue essa dependência, às vezes, do executivo, para que você possa, de fato, colocar em prática, para que, de fato, as coisas possam acontecer, é o que dificulta, às vezes. Mas não adianta você criar um projeto se eu não vou falar a fonte de custeio. Não adianta eu criar um projeto se eu não falar aproximadamente quanto seria e deixaria de receber. Então, a gente falou sobre essa questão dos créditos. Tanto o governo federal, ele trouxe vários projetos relacionados a isso, porque, assim, a ideia, às vezes, eu acho errado, é do município e do estado falar, aí o governo federal não tem um plano B. Qual o plano B? Né? Qual o plano B? O que eu vou fazer se o governo federal falar agora que vai mandar o dinheiro? O que eu vou fazer? É porque o comércio é local, né? Tá entendendo? As duas gestões, tanto municipal quanto estadual, dependem do comércio local. A gente solicitou que paga uma taxa, não sei como é, se não me engano, de publicidade e tal. Eu disse, rapaz, vamos tirar esse negócio. Né? Tem a TLF também, isso, né? Eu pedi umas 3 sequências, rapaz, pelo menos pelo período, para que as pessoas voltem a trabalhar, porque assim, é uma cadeia. O empresário, para contratar,
precisa do recurso e precisa do cliente. Se ele não tem nenhum dos três, É. como é que você vai cobrar? É igual os shoppings. Nos shoppings, eu não sei como aquele pessoal sobreviveu. Porque é muito caro hoje você ter um quiosquezinho no shopping, daquele ali. Mas parece que eles ficaram sem cobrar algumas coisas. Enfim, então a gente deu sugestões. A gente mostrou que é possível você colaborar, mas sem essa parceria do executivo você fica engessado. Você não tem como você dar essas sugestões. Mas que foi feito, a gente criou um debate virtual com o Jefferson, ele até ficou meio chateado. Rapaz, vocês são da base. Falei, mas não é melhor amigo que conta do que o amigo que fala nas costas. Exatamente. Anderson de Tuca, como é a convivência da Câmara com o prefeito Edivaldo Nogueira? Ele respeita a independência e a harmonia entre os poderes? Mas, de uma certa forma, eu acho que respeita, porque senão a base já tinha sido reduzida. Né? Porque a gente encontra situações, né? Eu fui vice-líder de João Alves, e base é base. E hoje aqui é difícil falar qual é a base de Edivaldo, hoje só você ver as votações. Então, se fosse outro, não quero mais que se o número não está concordando com a base, eu acho que é o momento de o número não fazer mais parte da base. O único caso que aconteceu foi o Isaac. Né? Agora, do Isaac, Nitinho também, num dado momento, não se mas tá insurgiu. Mas está na base. Tá entendendo? Mas está na base. Eu não sei se é assim, eu não consigo. Uma coisa é você ter posicionamento. Sim. Eu não gosto daquilo, não concordo, eu vou lá e falo e ponto. Agora eu não concordo com nada. Eu tumultuar tudo. Ou eu criar situações que não é meu segmento, não é minha categoria. Não agrega, né? Não agrega, não traz valores. E eu faço parte da base. Nem a satisfação, olha, não vai dar por quê? Por isso, rapaz, tal. Enfim, é Edivaldo Nogueira em relação aos vereadores. Tem essa... que o povo diz que ele não sabe fazer política, né? Alguns falam, né? Mas senão o cara não tinha tanto mandato. Imagina. Né? Eu acho que Sabe. acho que ele pode ter até uma dificuldade nessa relação. Mas, meu irmão, você fala um negócio desse, o cara com 6 mandatos, pelo amor de Deus, quem não sabe sou eu. Você foi estagiário ali naquela praça do Siqueira, no PAC. Hoje o PAC está em funcionamento. Como é que está aquela situação? Você tem buscado melhoria? Conte um pouquinho para a gente. Então, meu primeiro emprego, né, vou lembrar aqui, né, foi, que Deus o tenha, o ex-governador, ex-prefeito João Alves, que ele não sabia nem quem eu era, eu acho que foi por intermédio de outra pessoa, mas eu também sou grato. Então, eu trabalhei um determinado tempo lá no Parque de Siqueira e via como era importante para a população, para a comunidade, você ter um lugar de você levar, e algo que acontece diariamente, infelizmente, essa violência contra a mulher. Toda hora a gente vê violência contra a mulher. E ali, pelo menos, é um lugar, pelo menos, para a pessoa imediata, próxima, a pessoa vai andando. Então, eu acho que inibia. Ele batia, rapaz, vamos lá. Pelo menos o cara, hoje não. Hoje tem que ir lá na segunda delegacia, ver se consegue falar com alguém. Então, a gente até tem sugestões. Falei com, a época, João Eloy, né? Até hoje não me deu resposta. Rapaz, vamos lá. Eu faço um ofício. Lá são 6 bancos. Eu faço ofício, vejo um local, posso pedir a eles para custear pelo menos a estrutura. Mas se a Polícia Militar não mostrar interesse, como é que eu vou levar isso tanto para a Prefeitura como para o governo? Então, a gente está nessa luta ainda, porque ali tem comércio. É o segundo maior comércio hoje de Aracaju, é o do Siqueira Campos. Lá tem Caixa Econômica, Banese, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, que é mais embaixo um pouquinho, mas lá também. 6 bancos. Pelo amor de Deus. Né? Se o ladrão ali for, o cara sai do primeiro, faz a volta e pega a saída, vai-se embora, né? Já sai assim, fazendo a volta, com dinheiro. Então, é até bom para eles essa segurança. A polícia comunitária evitou muita violência, reduziu o índice de criminalidade. No bairro América, que era o bairro do terror, deu uma reduzida assim assustadora. Então, eu acho que é uma polícia que poderia ter esse contato ostensivo, uma parceria com a guarda. Hoje, onde era hoje, ao lado do ex-colégio Cristo Rei, está lá desativado, não serve para nada, está lá. Fala com a igreja, se eu não me engano, esse terreno é da igreja, acho que a igreja tem interesse,
né, que dê mais segurança para que as pessoas possam encaminhar, as pessoas possam ir andando. Né? E a praça, não adianta também, se a praça também não estiver reformada, se a praça não tiver, não voltar para de fato para quem é dono, quem mora no local. Porque ali quem mora no José Conrado de Araújo pode desfrutar, quem mora na Agamenon pode desfrutar, quem mora no Siqueira. Veja como é importante você transformar essa reforma nessa praça, colocar um container na guarda, não colocar câmeras. Então, a gente deu várias sugestões. Porque criticar é fácil, eu estou dando sugestões, pode não ser a melhor. Mas a gente está dando as ideias do que pode ser modificado. Perfeito. E Junho Vermelho? Como é que surgiu essa ideia aí? Então, rapaz, Junho Vermelho é algo assim que eu guardo com carinho, porque fala da história de dois jovens, né, que precisavam de doação de sangue, o Rian e o Igor. Né? São dois meninos que moravam na rua Vereador Manuel Hardman, mais conhecido como Rua A, fica paralela à Rua de Sergipe, né? E eles tinham uma doença rara no sangue que precisavam fazer o transplante de fígado ou rim. Eu não me lembro qual era dos dois órgãos que precisavam fazer. E aí, foi o Rian, né? O Rian não tinha nem 18 anos. E aí, vamos lá, juntamos uma galera, fomos lá no USE, né? Rapaz, vamos comprar um presente, vamos ver qual a banda de rock que ele gosta, tal, vamos ver qual o time que ele torce. E lá, ele fez um pedido para todo mundo, né? Que pudesse fazer uma corrente para doação de sangue. E assim como algumas pessoas que não conhecem da doação de sangue, rapaz, vai doer pra caramba, eu vou nada. Não sabe como é importante você fazer uma doação. Você vai salvar 3 vidas. E eu não queria fazer exclusivamente, naquele momento eu fiz a campanha para ele. Só que o que ele quis me mostrar, que eu deveria fazer para qualquer pessoa. Minhas campanhas, hoje eu não faço umas campanhas para você direcionar. Posso pedir. Não tem o caráter da pessoalidade, não. A pessoalidade. Então, porque a ideia central é que você vai ser esperança para alguém que está no leito da UTI, alguém que precisa fazer a transfusão. Você não sabe se ele é rico, se ele é pobre, se ele é negro, qual a religião dele. Não, mas você, naquele momento, você foi a salvação dele. Então, não doeu. Demorou 20 minutinhos. Quem tem 16 anos pode doar sangue? Pode. Teve acima de 50 quilos. Faz os examezinhos lá. O pai permitiu, 16 anos. Vai lá e faz ligeirinho, não demora. Tem algumas até que agora, às vezes, os shoppings, se não me engano, o Rio Mar, ele está fazendo essas coletas. Você está passeando, você vai lá e faz tal. Tem o repouso, quem for. Você não vai trabalhar no outro dia, mas... Você é doador também, Anderson? Sou, faço questão o exemplo, né? Porque não adianta você apenas falar. Você também tem que praticar e fazer. Então, eu faço 2 vezes por ano. Faço em junho e em dezembro. Tanto que todo ano eu recebo o título de doador, eles fazem uma homenagem para todos os doadores, que a gente faz questão, né, de toda a assessoria, e doar. E quem vai se encanta. Se encanta porque ninguém sabe o dia que vai precisar. Todo mundo acha que está livre de qualquer coisa nesse mundo, ou que vai acontecer qualquer coisa, menos de você precisar. É o caso do amigo nosso, o Luan. Hoje ele é um doador assíduo, né? Foi assistir o jogo de confiança, foi atropelado, quebrou a tíbia e precisou de sangue. E foi no meu privado, você está vendo, Anderson? Eu falei, viu? A gente nunca sabe. Ele doava sangue antes? Sim. É tanto que alguns doadores, nossa, não, esse não é aquele que vai com a gente para a campanha. Eu falei, é ele mesmo. Quem puder ir e tal. Então, veja como é importante. Você nunca sabe o dia do amanhã. Então, a ideia é de conscientizar jovens, os pais, os amigos. E eu digo lá na Câmara, o que é que eu digo? Pessoal, o projeto é meu, mas faça você sua caravana. A caravana do Ricardo, a caravana da Sheila, a caravana da Emília, a caravana do Paquinho. Você não partidariza em momento nenhum essa campanha. Não. Eu quero que você... Eu penso Quanto assim, mais, melhor. Pronto. Eu acho que a sua ideia é fantástica. Se a sua ideia transformou alguém, alguma comunidade, eu vou lá e vou fazer igual. Eu vou fazer mais. Para quem inventar a roda, se já está pronto. Não é isso? Então, as ideias, a gente tem que... Aquilo que é bom, você tem que trazer e levar para frente. Eu sempre digo aos colegas... Aí, Cícero fez. Pastor Eduardo fez. Eu digo, olha que bacana. E que legal. Então, a gente sempre busca ser o espelho para alguém, porque eu acho que como a gente tem uma rede social em que as pessoas acompanham de fato, a gente quer buscar
ser algo que transforme a vida das pessoas. Anderson, como foi que surgiu o título de O Bonitinho da Câmara? O Galã da Câmara. Rapaz, é porque é difícil a concorrência lá, né? Uma entrevistada nossa veio aqui e revelou que você ganhou esse título. Não precisa ser nem muito bonito de feição, não, lá, né? Porque Que você estava a onde? disputa lá não é muito difícil, não, né? Mas, enfim. Aí veio da minha colega, que hoje é deputada estadual. Essa mulher também tem uma história fantástica, né? Onde ela ensinou a gente muita coisa, termos, palavras, né? E eu acho que aprendi muito com ela lá. Respeito, acho que o respeito ele é bom em tudo, né? Ela brinca, né? Isso aí veio de Linda, né? Linda figuraça, né? É tanto que foi a deputada estadual mais votada de Aracaju, né? Não é à toa, né? É verdade. Então, aquilo chamou a atenção, porque a causa dela é forte, a bandeira dela é forte. Então, e ela é uma pessoa, assim, muito alto astral, né? E a gente sempre brincava lá, mas que ela agora já está em outra casa, né? Assembleia Legislativa, né? Onde ela desbancou o favoritista, que era o Irã, que tinha uma categoria de mais de 20 mil professores por trás. Mas isso aí é título dela, né? Isso aí foi uma brincadeira que ela tirou lá com os colegas e é uma pessoa que eu desejo sucesso lá na Assembleia, uma mulher que respeita, né, as pessoas, ela brinca, mas sempre com responsabilidade e que com certeza vai fazer um excelente mandato. Eu vejo que ela está lá em discussão muito com o Donald Trump, né? Então o negócio está feio assim. Isso, você vai mudar de partido, você vai para a União Brasil, de André Moura, você vai ser candidato a vereador ou pode ser candidato na chapa majoritária, a prefeito ou a vice? Não, a princípio, o destino a gente pega na mão de Deus, né? Porque nós... A questão partidária, recebi o convite do grande líder aí, que eu acho que é um dos maiores, mostrou aí força sem mandato, o cara fazer 4 estadual, 2 federal, não é brincadeira não, e coordenar o segundo turno da eleição, muito, muito, muito difícil, praticamente perdida, a palavra é essa. Então, ele tem muita gratidão, porque eu participei da coordenação da filha dele aqui em Aracaju, ele viu o nosso empenho, fez o convite sim para ir para a União Brasil, não descarta essa possibilidade. Em relação à majoritária, é ver como é que vai ser o contexto, porque a gente não tem hoje ainda um desenho, né? Edivaldo quer lançar um candidato, o pessoal do PSD está ensaiando, André disse, opa, estou aqui também. Então tá todo mundo ali buscando, porque há uma vaga lá. Há uma do agrupamento, não pode sair 2. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. 2 não vai sair. Só sairá 1. Então a gente bota o nosso nome à disposição, né? A nossa juventude atrelado com a experiência, e a gente está sempre aqui para ajudar o agrupamento, desde que a gente faça parte, que a gente possa discutir, dialogar, mas a princípio a gente é pré-candidato à reeleição de vereador, né? Porque até agora não houve nada dos bastidores, mas você sabe que a política ela vai de 0 a 100 muito rápido. Isso. Você instalou, chega, ganhou, o outro perdeu, como? Acabou. Você abriu o olho, eita, o Rogério na frente, o Rogério já perdeu. Eita, o Alessandro ganhou. Será que vai ganhar de novo? Então, são questionamentos que podem mudar qualquer... Depende do fato, depende do presidente que hoje está em alta. É Lula. Se Lula fizer uma mandata, a galera do PT vai estar em alta. Se fizer uma mandata, o que vai acontecer? O fantasma do Alckmin. Eu acho que a eleição ela tem todo esse contexto, né? Que cada momento é um momento e, às vezes, você perde um cavalo selado passando na sua porta. Isso é um fato. Então, se a pessoa tiver oportunidade, né, por exemplo, tanto que eu brinquei com o Joaquim, eu não errei nenhum dos outros federais. Eu brincando com ele, botei na gaveta dele, ganhei almoço. Tem um monte de gente que apostou comigo que se lascou. Ele, graças a Deus, nessa eu não perdi, na outra eu perdi, porque eu não faço mais isso. Eu até falei para a Numi que eu não aposto na diferença. Meio besterol, né? Mas o cara apostou e me lasquei. Que a diferença de Lula para Bolsonaro, não lembro qual foi, eu sei que eu perdi. Foi a única que eu perdi. E essa agora eu me concentrei. O entrevistado de hoje, ele fez parte da CCJ e também foi cobrado na Câmara de Aracaju por fiscalizar a tal da CPI. Você fez parte dessa CPI da pandemia? Sim, foi a CPI da saúde, né? Foi antes da pandemia, não foi, acho que foi no período da pandemia, já foi no final da gestão anterior, que fez parte eu, o Isaac, o ex-vereador Seu Marcos fez parte, Caba Mintas, foi só a gente que fez parte. Então, assim, gente,
A gente averiguou a questão do Santa Isabel, fomos de cirurgia. Não sei se vocês lembram que era... Hospital de campanha. Não, esse a gente não foi. Já não era mais. Já não estava. Certo. O que eu percebi lá para a cirurgia, aquela obra sem fim, né? Agora terminou, né? Foi. Né? Terminou no Bonito instante, até. rapaz. Né? Terminou, né? Interessante, né? Alugaram mais na frente outro galpão. Isso, terminou, né? Pra você ver que a gestão como é brincadeira, né? Infinita. aquela Infinita. E aí, o que a gente encontrou assim, porque a gente precisava de mais tempo. A gente pediu ao presidente da Câmara que contratasse uma empresa exclusiva de contabilidade para fornecer as informações. Porque eu não sou contador. Na minha assessoria eu não tenho contador. Aí eu tinha um amigo que me auxiliava, mas não é a mesma coisa. Aí ele, um contrato pela sua verba. Eu falei, presidente, não dá, porque eu já tenho um advogado que me acompanha. Eu tenho uma empresa de marketing que me ajuda. Eu vou gastar como? O senhor, como presidente, você poderia, sim, chamar, me ajudar. Pelo menos um para toda a comissão. Enfim, a gente teve essa dificuldade, de fato, para entender os números que não são fáceis. Então, contamos algumas questões relacionadas às cirurgias, questionamos a secretária, mas, de fato, não ficou com nada assim escancarado, comprovado, que tinha algum dinheiro desviado. Não, isso aí é tanto que eu coloquei no relatório. Mas o ritmo das obras, o ritmo mudou. Voltou! Graças a Deus. Pelo menos serviu para isso, né? Já apareceu algum projeto que você teve que reprovar e o outro par ficar chateado, achar que era constitucional? Ave Maria, vários. Pode citar algum? Deixa eu falar. Porque já não está mais lá, né? Então não está mais lá, não tem sentido a gente estar falando, quem já passou. Mas eu buscava sempre a orientação. Se eu percebia, só faz, muda só isso, tira só isso, acrescenta o artigo, bota a fonte de custeio, porque eu acho que quando o vereador ele faz um projeto, é um estudo, é uma ideia, é algo que ele viu, alguém que perguntou, alguém que falou. Então a gente sempre tenta, né, sugar tudo aquilo que for de bom. Mas às vezes o colega não entende, né? Vai lá falar, porque o pior quando você é o presidente, você que assina, dizendo que o seu projeto foi rejeitado. Sim. E às vezes não era eu o relator, era outro. Eu falei, na minha comissão, o relator ele tem total autonomia para expressar o que ele achar que está certo. Desde que ele me mostre, é inconstitucional, por isso, artigo tal, artigo aqui, tudo, nada de... Eu quero fundamentado. Até porque vai para votação. Isso, para de repente o cara chegou, reprovou por quê? Algumas vezes já tinha lei que retratava o assunto, então a gente não poderia discutir aquela matéria. Uma vez os vereadores da oposição colocaram umas 2 emendas, a Emília e Sheila, e errou na digitação. Eu falei, não dá para votar, porque... e às vezes era para encher linguiça, para dizer, eu botei uma emenda. Eu falei, pessoal, vamos... se não tem, justiça e redação. Tá errado, e ponto. Morreu a sua emenda. Não, aqui eu vou ali e corrige, foi um erro do meu advogado. Eu falei, então, mas a petição é assim, no direito, tudo tem prazo. Isso. Se você não cumprir com o prazo, o seu cliente vai estar preso, seu cliente vai perder o dano. E aqui é assim, e graças a Deus você não tem obrigação aqui de conhecer o direito. Por isso nós temos um assessor, que ele vai dar a instrução. Ele que vai fazer, tanto não é você que faz. Seu advogado, você assina, mas quem faz é o advogado. Então ele não prestou atenção nessa linha aqui. E aí pronto, aí começa. Mas tranquilo, eu acho que você levando nada pelo lado pessoal, é o que eu peço sempre, pessoal. Hoje, atualmente, eu sou o secretário, né? Hoje o presidente é o pastor Diego. Tanto que o pessoal... Rolou uma polêmica lá na questão da... ter prova ou não ter prova do conselho tutelar. Sim. Aí vieram falar, o presidente é ele, quem vai botar na pauta não sou eu. Eu já estou dizendo o meu voto. Que eu acho que se tiver prova, daqui a pouco perde o sentido da democracia. Então, muda e rasa, então faça um contrato, essas pessoas. Mas a partir do momento que for uma eleição, não tem como ter prova. Então não existe sentido. O Ministério Público foi lá, falou. Eu falei, rapaz, se vier, eu vou votar contra. Ou desfaça, ou calar a forma que é feita. Entendeu? Eu acho que temos que pedir o quê? Capacitar essa galera. Exigir que a prefeitura faça cursos constantemente, não somente de 1 ano. Né? Aparelhar, que muitos aí não tem nem condições, não tem nem um computador para digitar alguma coisa. Cobrar relatórios. O que você está fazendo? Exato. Quantas pessoas você atendeu? Né? Como é que estão os casos aí? Exatamente.
Então, mas não, chega lá e... Mas aí, enfim, Eduardo queria colocar, foi uma confusão da dor, enfim, mas não colocou não, graças a Deus. Chegou algum projeto sobre a mais segurança nas escolas municipais após esses ataques que ocorreram em outros estados? Então, inclusive, nós temos hoje com o secretário de Educação, onde a gente debateu principalmente esses assuntos. O primeiro deles foi as consequências da pandemia. Tá? A pandemia ela trouxe consequências para a gente, imagine para as crianças. Então, ele mostrou todo um cronogramazinho, mostrando um protocolo de segurança, como o professor deve agir assim, quando acontecer isso. Eu achei aquilo ali fantástico. Inclusive, a Bahia já pediu a ele, a Bahia Alagoas. Ele saiu bem na frente. E o botão do pânico. Sim. Procurei saber, professor, está funcionando? Ele, não, 2 tipos. Tem o físico, me mostrou um botãozinho, e tem o digital, que está, quem tem acesso? Todos os diretores das escolas. Acionou a polícia, a Guarda Municipal, ela chega automaticamente. Então, já chega. Já está em prática? Já está em prática. Questionei ele sobre uma escola de informática. Rapaz, eu passei ali, estava fiscalizando, fiz um relatório, tem era para ter um laboratório de informática. Não tem nada funcionando, tá? Ele, não, vou tentar lhe explicar, vereador. Nós queremos fazer com que todos os alunos na escola tenham um tablet, como se fosse um tablet. Sim. Né? Se essa, que bacana. Aí não tem sentido. Eu tenho uma sala para informática, ou seja, na própria sala de aula, ele vai aprender tanto a manusear como informática. Aí eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, não, já que você está me dizendo que é assim, e fui falar com ele sobre o auditório, que leva o nome do meu pai, que eu pedi para ele, eu queria fazer uma doação. Fica onde o auditório? Na maior escola das redes municipais, que é a Presidente Vargas. Então, eu pedi a ele que pudesse mudar a placa, porque não tá feio. Eu disse, rapaz, se o problema for esse, faça um ofício, eu vou fazer a doação para mudar a placa lá, que é o nome do meu pai. O nome Tuca está na placa? Pronto, então, não está na placa. Se você perguntar lá quem é Antônio Vieira da Silva Neto, você não vai saber. Então, eu quero que as pessoas saibam, contar a história dele, resumida, mas que pudesse ser dita, escrita. Está lá uma historinha, mas está apagada, está queimada, ninguém vê nada direito. E a gente foi lá, inclusive, aproveitar e falar de minha mãe. Sim. Né, que ela já estou aqui fazendo um convite, eu não sei quando é que vai ser. Ela está fazendo um livro contando toda a história do meu pai. Que né, legal, faço questão viu? de vocês estarem lá presentes. Estaremos, sim. Né, ele vai contar toda a história, né, a história que quando ela conheceu meu pai, né, ele não sabia nem ler, foi ela a professora dele, como ele chegou à formação. Minha mãe é fenomenal, é uma guerreirona, uma mulher de fibra. Ela é essencial, né, na minha vida, na minha formação, sempre esteve ao meu lado. Né, quando eu disse que ia ser candidata, ela, vamos embora, vai dar certo, e deu certo, graças a ela também. Foi uma parceiraça do meu pai, para tudo. É tanto que meu pai veio com os alcoólicos anônimos, ela veio com o Alanon, que é para tratar da família. Né? Então, é tanto que no grupo da gente lá que eu tenho com meu irmão, ela é que dá aquele primeiro acolhimento, ela conversa, porque a pessoa às vezes vem vulnerável, né? Vem com outras dificuldades que não se resumem apenas aos efeitos da droga, mas que um casamento desfacelado, né? Grande parte hoje, de vários problemas hoje, é relacionado à família mesmo. É uma família que é desestruturada, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, violência doméstica, é o que mais tem, que a gente percebe hoje. Então, ela acolhe, ela é fantástica. Né? E aí ela tá finalizando esse livro. Já tem data prevista? Não, ela não me conta ainda. E o título também? Ela também não me conta. Mas ela só me conta alguns relatos. Eu vou falar disso, vou lembrar disso. Aí qual o nome dela? Isa, professora Isa. Professora Isa. Isso. Aí ela vai contar bem minuciosamente. Então, assim, ele fazia... Você se emocionou agora, senti, viu? E ele passou fazia... o filme, aqueles momentos, você, com seu pai, com sua mãe. O que é que você mais sente saudade da sua convivência com seu pai, Anderson? Ele tem aquele jeitão dele, né, pai? De sempre buscar ajudar o próximo. Era brincalhão, sempre tem uma piada. Pai, olha, eu nunca vi meu pai triste. Você tem certeza? Eu nunca vi ele. E ele sempre tinha uma piada para lhe contar. Ele sempre tinha algo para fazer você sorrir. Para você esquecer seu problema. Você via que o seu problema para ele ouvia, absorvia, e do meio ele vinha com a piada.
E ele interpretava. Porque uma coisa é você contar uma piada. É. A interpretação é igual, por exemplo, Soneca. Soneca, ele sabe interpretar. Ele não sabe. Até piadas às vezes sem graça, mas do jeito que ele conta, você começa a rir. Era meu pai. Né? Então, ele fazia isso com maior... Ele tinha um amor pra gente, um carinho. Né? Ele tinha vários programas na rádio e sempre homenageava a gente, na época do aniversário, ligava pra gente. Né? Ele imitava o Caboclo do Visgueiro. Né? E quando eu escuto aquela Ave Maria sertaneja, eu só lembro dele. Não sei se vocês já ouviram, né? Quando batem às 6 horas. Depois você bota aí, vocês vão ouvir. Ele sempre colocava no final. E ele tem uma frase que ele dizia assim: acredite na luz, mesmo que você não possa enxergar. Aí vem com a Ave Maria e terminava o programa dele. Que lindo, viu? Até hoje, quem tá não sei quem tá fazendo, quem é a programação na Peripê, mas sempre quando dá 6 horas é a voz dele. Se você ouvir, aí é a voz dele. É mesmo? Vou prestar atenção. Acredite na luz, aí pum, entra a Ave Maria sertaneja. Nós vamos para o Pinga Fogo. Moacir do Detran. Um grande amigo, Seu time do coração. maior do estado, confiança. Fábio Mitidieri. Esperança. João Alves. Um ícone. Edivaldo Nogueira. Expectativas. André Moura. Grande líder político. Antônio Vieira da Silva Neto. Saudoso Tuca. Quem ele é para você até hoje? O maior exemplo e um verdadeiro humanista. Professora Isa. Minha estrela guia. Família. É a base de tudo. Daniele Garcia. Oportunismo. Anderson de Tuca por Anderson de Tuca. Nunca perder a essência, porque essa vida é passageira. Sempre fazer o bem, sem olhar quem. E o futuro a Deus pertence. E seus irmãos? Meus parceiros, né? Um está aqui, mas o outro está. Né? Me ajuda bastante. Bom, entrevista excelente. Anderson, muito obrigado por aceitar o convite através da sua assessora Letícia, né? E que os próximos episódios você possa também estar conosco. Nubem Bonfim. Parabenizá-lo pela sinceridade, né, pela clareza nas respostas e pela postura firme, né, no mundo político onde a gente não tem a palavra como regra, e sim exceção. Verdade. Anderson, fique à vontade, considerações finais, o microfone é todo seu, para o seu público. Agradecer, né, a oportunidade, Letícia, que fez o convite aí, também assessora vocês aí. Eu acho que é importante, que às vezes a pessoa não conhece quem é um político, onde é que ele veio, como é que ele surgiu. Muitos acham assim que meu pai já foi político, que eu já sou um político carimbado, aquele que, por exemplo, um Garibaldi da vida, né? Mas que a gente veio lá de baixo, a gente com muita dificuldade, muitos diziam que uma pessoa humilde não poderia chegar no poder, porque é necessário ter muita riqueza, muito dinheiro, e a gente mostrou que o sonho ele é possível, desde que você tenha pessoas que sonhem com você. O impossível ele pode se tornar possível, e nada muda se você não mudar. E se você não acreditar, quem vai acreditar por você? Você é o seu maior obstáculo todos os dias. Então, planejamento faz toda a diferença. Então, agradecer pela oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui quem é Anderson de Tuca e com certeza teremos outros retornos aqui, tá, Nubem? Eu acho que para mim gostei demais, meu primeiro podcast de vários que vai acontecer ainda. Pois é, muito obrigado, Nubem, obrigado, Anderson, e a você que está aí do outro lado da telinha, não perca os próximos episódios, porque esse aqui você já assistiu, compartilhe e comente. Tchau, tchau, um beijo no coração.